verdade tem que saber voar. O herói de verdade tem que falar todo mundo. O herói de verdade tem que estar ao lado de Jesus, que é o verdadeiro herói. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo: eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Ai. Lucas, o que aconteceu? Por que você está tão triste? Não foi nada, Laura. Como nada? Pode me contar tudo o que aconteceu. Já disse que não foi nada. Vou ficar plantadinha aqui do seu lado até você me dizer exatamente tudo o que aconteceu e por que você está assim. Tudo bem. Fui treinar futebol lá no campinho. E, você sabe, não sou muito bom de bola. Ah, isso eu sei. Você se lembra daquele dia, na final do campeonato na escola, quando você estava de frente para o gol, sozinho, foi chutar, errou a bola e escorregou? Laura, isso não está me ajudando em nada. Por favor, me desculpa, é sério. Eu estou aqui para ajudar você, não vou mais brincar. O que aconteceu no campinho? Então, como eu disse, não sou muito bom de bola. Estou apenas aprendendo. Então, no jogo de hoje, os meninos não passaram a bola para mim nenhuma vez. Não me deixaram participar de nenhuma jogada. E até zombaram de mim, dizendo que sou perna de pau. E aí, o que você fez? Na hora, segurei a vontade de chorar. Não ia dar esse mole para eles. Mas, para dizer a verdade, também segurei a vontade de sair para cima deles com muita raiva. Depois, resolvi sair do jogo, mas já decidi. Nunca mais vou jogar futebol. Até agora, você não fez a coisa mais importante. O quê? Voltar lá no campinho e dar uma lição naqueles meninos malvados? Não, né, Lucas? É claro que não. Então o que é? Orar, pedindo a Deus para ajudar você nessa situação. Orar para isso? Você acha que Deus se importa com o meu jogo de futebol? Deus se importa com você, Lucas. Então, Ele se importa com tudo que acontece com você, até com seu jogo de futebol. Nunca tinha pensado nisso. Olhe lá, a EBF já começou e o professor já está chegando para contar mais uma história da Bíblia. Vamos lá? Depois a gente conversa. Olá, crianças, a paz do Senhor. Nós vamos para o nosso segundo dia de escola bíblica de férias, aqui, online, pela internet. Infelizmente, ainda não podemos nos encontrar na igreja, mas em breve nós vamos nos encontrar e a gente vai fazer uma grande EBF na igreja, em nome de Jesus, amém? Então, hoje nós vamos para o nosso segundo dia de EBF com o tema Forte no Senhor, ok? Vocês gostaram do fantoche? Pois é, hoje nós vamos ter eles novamente, como no início e no final. E vamos ter também música, tá bom? A música tema da nossa EBF. Muito bom, vocês que estão assistindo, que falaram lá, que devem mandar mensagem para mim que gostou, fico muito feliz. O Rian mandou mensagem para mim que ele gostou demais. Isso aí, Rian, continua assistindo os vídeos. Vamos orar então e depois nós vamos começar a nossa história de hoje. A lição de hoje é Daniel pede sabedoria a Deus. A história está na Bíblia, lá no livro de Daniel, ok? Então vamos orar? Querido Deus e Pai, eu voto em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de estar compartilhando, Deus, a palavra do Senhor com as crianças. Mesmo que sejam, Senhor,
por esse vídeo, mas que o Senhor fale ao coração das crianças, Senhor. Que o Senhor me ajude a falar, Senhor, a Tua palavra, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então tá. Então, o tema de hoje é Daniel pede sabedoria a Deus. Então, o rei Nabucodonosor, ele, numa certa noite, ele teve um sonho que deixou ele muito perturbado. Ele ficou muito perturbado porque era um sonho muito embaralhado, que ele não conseguia lembrar. Então, ele chamou todos os sábios do reino, né, para que os sábios falassem para Nabucodonosor o que ele havia sonhado e falasse também o significado do sonho. Então, ele chamou todos os sábios e pediu que eles fizessem isso. Os sábios, então, ficaram falando para Nabucodonosor que ele contasse o sonho, né? Que se eles contassem os sonhos, eles iriam saber a interpretação. O rei ficou furioso, porque não queria contar o sonho, queria que eles contassem o sonho para ele. No meio desses sábios aqui, não estava o Daniel e seus 3 amigos. Esses sábios que estavam aqui conversando com o rei, muitos deles, eles eram astrólogos, eles mexiam com coisas ocultas, com feitiçaria, eles eram adivinhadores, gostavam de fazer coisas tipo horóscopos, ficar adivinhando o futuro, né? Só que eles, isso que eles faziam não agradava a Deus, porque somente Deus sabe o nosso futuro e sabe todas as coisas, mas eles usavam de ocultismo, de feitiçaria para poder fazer isso, né? O rei, ele disse aos sábios que ele queria que eles falassem o sonho e o significado, mas o rei não queria contar. E eles ficavam falando com o rei que não tinha jeito. Então, o rei, ele ficou furioso com aqueles sábios, porque o rei queria que eles falassem o sonho e o significado. Então, o rei ficou bravo e falou assim: chega, vocês estão me enganando e gastando meu tempo e não estão falando nada. Eu não vou contar o sonho, porque senão vocês vão falar mentira no significado também. Os sábios ficaram assim desesperados com o rei, porque o rei estava muito bravo. E os sábios disseram para o rei assim, que o que ele estava pedindo era uma coisa muito difícil, que nenhum mortal poderia saber o sonho dele e o significado, né? Que somente os deuses, somente a sabedoria dos deuses podia fazer isso. Aqueles sábios, eles não tinham certeza se os deuses que eles serviam, que eram os deuses falsos, iriam revelar para eles o sonho e o significado. Claro que não, porque são deuses falsos que não sabem, né? Não sabem nada, somente o único Deus verdadeiro, o qual nós servimos, o Criador dos céus e da terra, que pode revelar as coisas, os sonhos. Então aqueles homens ficaram desesperados e o rei ficou muito bravo mesmo. Os sábios falaram assim, que somente uma sabedoria poderia, né, revelar para eles, uma sabedoria assim dos deuses, né? E eu pergunto para você, o que é sabedoria? Né? Eles estão falando tanto de sabedoria, o que é sabedoria? Né? Quando a gente precisa de sabedoria, Deus ele pode nos dar sabedoria. Ser inteligente é muito bom, mas às vezes toda a inteligência não é o bastante. A gente precisa que Deus nos ajude, né? É alguma coisa que a gente não consegue resolver, mas Deus pode nos ajudar. Como por exemplo, a gente muitas vezes não sabe como, a gente muitas vezes tem amigos e às vezes esses amigos podem ser amigos que não nos ajudam, mas às vezes nos fazem fazer coisas erradas. Então Deus, ele pode nos dar sabedoria para poder saber como escolher os nossos amigos, né? Deus, ele sabe todas as coisas, então ele pode nos dar sabedoria. A nossa frase do dia hoje é, peça a Deus sabedoria que ele pode te dar. Quando você enfrentar uma situação difícil, que você não sabe como resolver, né? Você peça a Deus sabedoria, que ele pode te dar sabedoria, né? Para você poder escolher amizades, para você resolver uma situação difícil, né? Algumas pessoas, quando passam situações difíceis que não conseguem resolver, às vezes elas vão procurar solução nas dificuldades delas, respostas de ocultismo, como por exemplo horóscopos.
Tem pessoas que lêem os horóscopos achando assim que o que vai falar lá é o que vai resolver a vida dele. Isso é ocultismo, isso é feitiçaria. Essas coisas não agradam a Deus. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 2, Deus diz que essas coisas são abominação, é pecado contra Deus. Isso não agrada a Deus. Nós devemos buscar a sabedoria de Deus. Nós devemos pedir sabedoria a Deus para resolver uma situação quando é muito difícil para nós, para o nosso entendimento, né? Os homens sábios do rei, Nabucodonosor, eles não sabiam, né, se os deuses deles poderiam dar aquela sabedoria, nem se os deuses eram capazes, porque realmente não eram, são deuses de mentiras, são deuses falsos. E eles ficaram desesperados porque eles não conseguiam resolver aquilo. O rei ficou tão furioso, que ele, sabe o que ele mandou fazer? Ele mandou matar todos os sábios. Já que aqueles sábios não conseguiam descobrir o sonho dele e nem o significado, então mata todos. Mandou matar todos aqueles sábios. Imagina o desespero daqueles homens, né? Os guardas, então, eles reuniram os homens, né, para ir pegar os sábios para poder fazer o que o rei havia dito. Lembra que Daniel e seus amigos não estavam junto aos sábios? Então, quando o capitão da guarda, o Arioque, chegou lá até Daniel para poder levar Daniel e seus amigos para fazer o que o rei tinha mandado fazer, o Daniel não sabia do que se tratava. Então o Arioque falou para ele, né? Daniel e seus amigos não sabiam, né, por que daquilo, nenhum motivo, né? Então o capitão da guarda disse para Daniel, e Daniel pediu ao capitão da guarda para que ele pudesse ir até o rei, para quando ele chegar até o rei, ele pediu ao rei um tempo para poder ele saber o sonho e a revelação. Então, o Arioque provavelmente gostava de Daniel, porque ele permitiu e levou Daniel até o rei, né? E o Daniel, quando chegou lá, ele pediu ao rei um tempo para que ele pudesse saber o significado do sonho, que desse para ele um tempo. E o rei assim permitiu, né? Então, Daniel ele retornou para casa, ele reuniu com Ananias, Misael e Azarias e contou a eles a grave situação que eles estavam, e todos os outros sábios também, né? Em seguida, sabe o que eles fizeram? Eles oraram a Deus, pois só Deus pode dar sabedoria para uma coisa tão difícil assim. Eles oraram a Deus e pediram a Deus e esperaram a resposta, né? Se você conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, peça a Ele sabedoria, que Ele vai te dar quando você enfrentar uma situação difícil, né? Mesmo quando você não sabe resolver as coisas, Deus ele pode te capacitar. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 1:5, que os filhos de Deus, eles se aproximam de Deus livremente para pedir sabedoria. Você tem liberdade para chegar até o Senhor e pedir sabedoria quando você estiver enfrentando uma situação muito difícil que você não sabe resolver, né? Daniel, então, e seus amigos, eles oraram e Deus respondeu. Eles pediram sabedoria, né? Oraram e Deus respondeu. Então Deus revelou para Daniel em sonho. Daniel durante a noite dormiu e Deus revelou a Daniel em sonho qual que tinha sido o sonho do rei e o significado. Quando Daniel acordou, a Bíblia diz lá no livro de Daniel, no capítulo 2, que Daniel agradeceu a Deus, o exaltou e o adorou, porque somente o Deus único e verdadeiro é capaz de revelar os mistérios. Daniel, então, antes de ir correndo lá contar o significado do sonho do rei, ele agradeceu a Deus, né? Então, Daniel, ele foi até o rei Nabucodonosor, né? E o Nabucodonosor perguntou a Daniel: você sabe mesmo o que eu sonhei e o significado? Daniel disse que ele não, mas que o Deus único, verdadeiro, que ele servia, que naquela noite havia revelado para ele o sonho do rei. Então o rei ficou ali atentamente ouvindo o que Daniel estava falando. Em seguida, Daniel começou a falar para o rei
o que o rei havia sonhado. Vamos ver? Daniel disse ao rei que o sonho dele havia sonhado com uma enorme estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro. Eu imagino que na hora que Daniel começou a contar para o rei deve ter ficado assim, ele sabe mesmo, pois Daniel estava contando exatamente para ele o sonho que ele havia tido. Imagina que Nabucodonosor ficou de boca aberta ouvindo, né? E Daniel seguiu então. Depois que ele falou qual que era o sonho, ele falou o significado do sonho. Ele falou para o rei o seguinte, que a cabeça de ouro representava o rei e que o Deus único e verdadeiro, o Deus do céu, deu grande poder ao rei. O rei, porém, não iria governar para sempre. Não iria governar para sempre. As outras partes da estátua representavam outros reinos que o seguirão. A pedra representava o reino de Deus que superará todos os outros reinos que viriam. Pois depois que Nabucodonosor foi rei, veio vários outros reinados, mas todos esses reinos passaram. Mas o reino de Deus é eterno e dura para sempre. Então Daniel disse para ele exatamente isso. Todos os reis Deus permite que reina, mas todos passam e o único reino que dura eternamente é o de Deus, né? Deus deu sabedoria a Daniel naquele momento para poder revelar aquele sonho absurdo, né? Obedecer aquela ordem absurda do rei que era te revelar um sonho que ele não contava para ninguém, né? Então Deus deu sabedoria a Daniel, pois Deus é bom, né? Deus, quando você pede sabedoria, Ele te dá. Então peça sabedoria a Deus que Ele te dá quando você tiver alguma dificuldade. Sabe o que aconteceu depois que Daniel falou o sonho para o rei e que o rei ouviu? Isso nós vamos ler lá na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 2, a partir do 46. Vamos ver o que aconteceu depois que Daniel falou todas essas coisas para o rei. Então, olha só o que aconteceu. O rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto, isso é, ele caiu no chão, né, com o rosto em terra, e adorou Daniel e ordenou que ele fizesse ofertas de manjares e perfumes suaves. Então respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei agradeceu a Daniel, lhe deu muitos grandes presentes e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei que constituísse ele sobre os negócios das províncias de Babilônia, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. Mas Daniel estava às portas do rei. O que significa? Que o rei Nabucodonosor, ele não conhecia o Deus único verdadeiro. Então ele teve tanto temor e tanta adoração pelo Deus de Daniel, o nosso Deus, que ele caiu prostrado, adorando ao Deus, né? Falando a Daniel, ele falava para Daniel que somente o Deus de Daniel era o Deus único e verdadeiro. O Nabucodonosor reconheceu o nosso Deus como verdadeiro e único. E resultado que Daniel ele se tornou o sábio mais importante do reino de Nabucodonosor. E os amigos dele foram governar nas províncias, cidades perto. Mas Daniel ficou ali durante a vida toda dele, servindo Nabucodonosor. Né? Ele foi fiel ao Nabucodonosor ali no palácio. Né? Deus ele é bom. E Deus naquele momento, ele deu sabedoria a Daniel num momento difícil, onde a vida dele e de seus amigos estavam em risco. E porque Deus honrou Daniel, né? Deus honrou Daniel e Daniel deu toda a glória ao Senhor, nosso Deus. Os sábios, eles foram poupados também, né? Por causa de Daniel, o rei mandou tirar aquela ordem de mandar matar os sábios e todos os sábios puderam viver, devido à obediência de Daniel a Deus, que nós vimos na primeira lição, né? E Daniel ter buscado a Deus e pedido sabedoria. O que nós aprendemos com essa lição, criança, é que quando nós enfrentamos uma situação difícil,
que não sabemos, né, como resolver, nós devemos pedir sabedoria a Deus, né? Sabedoria para escolher nossos amigos, sabedoria para comportar numa situação difícil, né? Deus, Ele nos ajuda, Ele nos dá sabedoria e nos capacita. Amém, crianças? Termina aqui nossa história. Um beijo para todos vocês, né? E até a nossa próxima lição, ok? Um beijo, amo todos vocês. Tchau! A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é dividida no Velho Testamento e no Novo Testamento. O Velho tem 39 livros e o Novo tem 27. Para você achar algum livro da Bíblia, você tem que ver em qual parte está o livro, se está no Velho Testamento ou no Novo. E o nome fica aqui em cima. O número maior é o capítulo e os números menores são os versículos. Bom, e o nosso versículo de hoje está lá em Tiago 1:5, que está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus e lhe será concedida. Daniel pediu sabedoria a Deus para revelar o sonho do rei Nabucodonosor e Deus deu a ele. E por causa disso, os sábios do rei foram poupados por causa de Daniel e seus 3 amigos. Então, criança, se você está passando por algum momento difícil, peça sabedoria a Deus que Ele vai te dar, assim como Ele deu para Daniel. Então é isso, tchau e até a próxima. Puxa, Laura, cada vez gosto mais desse Daniel. Que legal! Deus deu sabedoria para Daniel e ele agradeceu e louvou a Deus. Daniel estava enfrentando uma situação bem difícil. E qual foi a primeira coisa que ele e seus 3 amigos fizeram? Oraram. Exatamente. Eles oraram ao único Deus vivo e verdadeiro, pedindo a Ele para ajudá-los naquela situação. Depois eles esperaram para ver qual seria a resposta de Deus. Lembrei-me de uma coisa. Por quê? Tem um tio que foi jogador de futebol, dos bons. Com certeza ele pode dar umas dicas e até mesmo uns treinos particulares para você. O que você acha? Sério? Muito legal!